A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção ter você aqui comigo para juntos compartilharmos da poderosa palavra de Deus. Hoje vamos aqui para o Salmo de número 3. Olha o que diz aqui o Salmo de número 3. Confiança em Deus na adversidade. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 3 fala sobre a confiança em Deus em meio à adversidade. Revela claramente que quando o salmista estava escrevendo este salmo, ele estava sendo afligido e perseguido. Salmo escrito por Davi em um contexto quando fugia de Absalão, o seu filho. Conforme os registros bíblicos, Absalão realmente ficou obstinado em tomar o trono do seu pai a qualquer custo, tornando-se um perigoso inimigo de Davi. Como resultado disso, Davi foi obrigado a fugir de Jerusalém para escapar da ira do seu próprio filho. Em 2 Samuel 15 vai falar exatamente sobre a revolta de Absalão e a fuga de Davi. Depois você pode conferir aí, mais precisamente aí na sua Bíblia, para que você possa compreender melhor. No versículo de número 18 do capítulo 15 de 2 Samuel, vai dizer o seguinte: todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiam de Gate, passaram adiante do rei. Então, juntamente com os membros de sua casa, Davi atravessou o rio Jordão e acampou em Manaim. É interessante lembrar que Deus permitiu a rebelião de Absalão como parte da disciplina a que Davi foi submetido por causa do seu pecado com Batseba. Lá em 2 Samuel 12, do versículo 1 até o versículo de número 2. Também é possível que esse salmo tenha continuado a ser usado em Israel em contexto de batalha. Isso porque suas características descrevem claramente situações de perseguição em geral enfrentadas pelo rei e pela própria nação, das quais a revolta de Absalão foi apenas mais um entre tantas perseguições. E aí nós podemos dividir esse salmo em alguns pontos interessantes e importantes. O primeiro, o reconhecimento da adversidade, o versículo 1 e o 2. Segundo, a profunda confiança em Deus, no versículo 3 a 6, e do versículo 7 a 8, a oração pelo livramento e o reconhecimento da soberania de Deus. O reconhecimento da adversidade. Você vai perceber que o salmista, ele inicia o Salmo de número 3, dizendo a Deus que o número dos seus adversários havia crescido grandemente. Ele diz
São numerosos os que se levantam contra mim, no versículo 1. Essa declaração de Davi pode ser melhor explicada à luz do que o livro de Samuel registra acerca de seu provável contexto histórico, daquela grande perseguição. O texto bíblico diz que veio um mensageiro a Davi e lhe disse: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Lá em 2 Samuel, capítulo 15 e o versículo de número 13. Isso significa que a oposição de Absalão foi tão forte e persuasiva que ele conseguiu arrebatar o coração dos israelitas ao seu favor. É interessante perceber a intensidade que o salmista coloca em suas palavras quando descreve o aumento de suas aflições. Ele diz que o número de seus adversários tem crescido, que são muitos os que se opõem contra ele e que muitos diziam que não havia salvação em Deus para ele. Nesses dois versículos fica muito marcante essa declaração do salmista. Então, nessa primeira parte, ele vai reconhecer a adversidade, as dificuldades, as lutas que ele está enfrentando. Mas a partir do versículo 3 até o versículo de número 6, nós vamos perceber uma profunda confiança em Deus. Frente ao cenário hostil que se apresenta diante dele, o salmista contrasta sua observação melancólica acerca das aflições que o cercam, com sua inabalável confiança em Deus. Se por um lado, ele registra que na concepção de muitas pessoas, Deus o teria abandonado, por outro lado, ele declara firmemente: porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és minha glória e o que exalta a minha cabeça. Versículo de número 3 do Salmo 3. Olha que declaração maravilhosa, confiante. Isso é de alguém que tem intimidade com Deus. Mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à batalha, mesmo em meio às lutas. De repente, as lutas têm cercado, as aflições têm quase que tomado de conta da alma do homem. E muitas vezes as vozes, ou os sentimentos, ou os pensamentos contrários, ou as vozes contrárias, querem dizer que Deus te abandonou. Mas olhando para a atitude de Davi, mesmo ele ouvindo tantas vozes contrárias, há uma voz mais poderosa que ecoa dentro dele, gerando uma tal confiança que ele vai fazer essa declaração no versículo de número 3, e ele vai dizer: porém tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então, Davi está passando uma experiência que ele teve. E a palavra de Deus, ela é muito atual para nós. De repente você está lendo o Salmo de número 3, ou você está recebendo esta palavra, e eu quero que você entenda uma coisa, que em meio a qualquer aflição, Deus é o seu escudo. Deus vai exaltar a sua cabeça. Só Ele tem poder de exaltar o homem. Nós exaltamos a Deus, mas Deus exalta aquele quem Ele quer, mesmo em meio às aflições da vida. No mesmo instante, essas palavras de Davi nos traz à memória a conhecida declaração do apóstolo Paulo, que ele vai dizer o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lá em Romanos 8, verso 31. Então, apesar de suas aflições, o salmista sabia que o Senhor
escuta e responde à oração do crente, a oração do cristão fiel a Deus. No versículo de número 4, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Oh, glória a Deus! Se percebe claramente que a confiança de Davi em Deus não era apenas teórica, mas experiencial. Ele tinha experiências profundas com Deus. Alguém dizer que confia em Deus é uma coisa. Viver como quem confia em Deus é outra coisa totalmente diferente. Aí você vai dando sequência à leitura do Salmo de número 3, nos versículos seguintes. Você vai percebendo que as declarações de confiança em Deus desse servo de Deus, Davi, não era vazia e superficial, mas era algo que norteava sua vida, apesar das dificuldades enfrentadas por ele. Por esse motivo ele diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta, no versículo de número 5. Então, mesmo em meio àquela grande aflição, mesmo em meio àquela perseguição, mas alguém dizia assim: eu deito, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustém. É uma vivência, é uma experiência íntima que tal pessoa tem com Deus. Não seriam essas aflições que tiraria o sono, o repouso de Davi. Quantos estão perdendo o sono por conta de qualquer preocupação, de qualquer coisa? Mas aqui está um homem que declara a sua total confiança e experiência com Deus. Aí nós temos o exemplo de alguém como Davi, que expressa a sua confiança em Deus, usando a figura de alguém que é capaz de dormir tranquilamente no acampamento de guerra, embora o inimigo estivesse ao seu redor. Na verdade, ele viveu literalmente essa situação. Este era o contexto, este era o pano de fundo da vida de Davi. Naquele momento, era o que ele estava vivendo literalmente. Na boca de um incrédulo, essa ideia soa como imprudência, mas na boca de um crente fiel, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus fiel, essa ideia se apresenta como um testemunho vivo do sustento e da proteção do Deus Todo-Poderoso. Por que é tão importante você colocar o teu coração, a tua alma, a tua mente, todo o teu ser à disposição da palavra de Deus? Você abrir o seu coração para receber as verdades de Deus. Porque no salmo como esse, você vai perceber que Davi, ele começa o salmo de número 3 dizendo o seguinte: são numerosos os que se levantam contra mim, lá no versículo 1. Mas no mesmo salmo, ele explica qual é a sua postura prática diante desse cenário à luz do cuidado divino. No versículo 6 ele vai dizer: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Olha a confiança. É isso que ajuda, é isso que gera no coração daquele que crê na palavra de Deus uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, mesmo em meio a situações difíceis. E nós aprendemos com esses homens falhos, como qualquer um de nós, mas tementes a Deus, que têm experiência profunda com Deus. E aí no versículo de número 7, no mesmo salmo, nós vamos ver o pedido pelo livramento. Ele faz o pedido de livramento, porque o salmista Davi, realmente ele confiava em Deus. Ele sabia que as suas orações
sinceras eram ouvidas pelo Senhor. Por isso ele não perdeu tempo e praticou a oração. No versículo de número 7, ele vai levantar a sua voz e ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres no queixo a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. No versículo de número 7. Tem gente que diz confiar em Deus, mas não fala com Deus em oração. A prática da oração contínua e perseverante é um dos sinais distintivos de que alguém realmente possui a verdadeira fé em Deus. Como alguém pode crer verdadeiramente em Deus e não busca nele o seu socorro? Isso não faz o menor sentido, irmãos. Então, se confiamos no Senhor, temos que ter intimidade com Deus na oração, porque é na oração que nós vencemos as batalhas da vida. Então, se você está vivendo um momento de aflição, eu quero convidar você, clama a Deus, ora a Deus. Se de repente a luta é tão grande, a aflição é tão grande que até as palavras parecem que fogem da sua mente, ora com a Bíblia, abre o Salmo, abre a Bíblia Sagrada, a Bíblia nos Evangelhos, comece a ler a Bíblia e vai orando com a palavra. Daqui a pouco o Espírito Santo vai encher teu coração e a tua boca de palavra, e a tua mente vai estar cheia da palavra de Deus. É interessante, irmãos, nós observarmos que Deus havia constituído Davi como rei de Israel, e qualquer um que quisesse usurpar sua posição estava desprezando o propósito divino, ou seja, o propósito de Deus. Estava querendo colocar sua própria força acima da vontade de Deus. E por isso Davi diz que seus adversários não são apenas meros desafetos seus, não eram meros desafetos de Davi, mas ímpios, isto é, inimigos de Deus. A expressão fere os queixos refere-se a um golpe no rosto que significava um sinal de grande humilhação. Já a expressão quebra os dentes significa que Davi comparava os ímpios a um bando de animais selvagens que precisavam ter seus dentes quebrados, no versículo de número 7. Então a oração de Davi recorda também a oração de Moisés. Lá em Números 10, versículo 35, quando Moisés ora e diz: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E aí no versículo de número 8 do Salmo 3, nós vamos ver o reconhecimento da soberania de Deus. Davi vai concluir o Salmo de número 3 com uma declaração direta sobre a soberania de Deus. Ele vai dizer o seguinte: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi sabia que a eficácia da sua oração não estava no poder das suas palavras, mas no poder de Deus, que governa soberanamente todas as coisas. Por isso essa conclusão de Davi no Salmo de número 3 não se restringia apenas à libertação temporal que ele tanto precisava, mas testemunhava acerca de uma libertação cuja implicação é eterna. Então, para finalizar, guarde esta palavra no seu coração. Permita que a mensagem de Deus, que a palavra de Deus inunde a sua alma. E nas horas difíceis da vida, quando você se sentir cercado pelos adversários, ou pelo adversário da sua alma, ou pelas aflições da vida, ou pelas adversidades, lembra de uma coisa: confia em Deus.
ora a Deus, espera em Deus, porque como disse Davi, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso socorro e Ele está presente para cuidar das nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe. Recebe a minha gratidão pela atenção, por estar aqui conosco, participando da palavra de Deus. Fica na bênção. Paz